Eu venho batendo muito na tecla sobre um lado da economia que eu prego, principalmente a economia mais libertária, a escola austríaca de economia, que é a propagadora dessa mensagem. E muitas pessoas me perguntaram até, me chamam no particular, no inbox, e me perguntam, né? Fazem questionamentos sobre como é isso, e eu acho muito legal porque pode concordar ou não, mas pelo menos ter a vontade de conhecer um outro viés que não é aquele que nos ensinaram, obviamente, ao longo da nossa vida. Então eu coloquei alguns pontos aqui que eu queria ponderar em cima disso, porque de repente já ajuda a responder muitas pessoas que não me perguntaram, ficaram com a dúvida, e aqueles também que fizeram essa pergunta, né? Então assim, basicamente, vamos lá, se uma pessoa tem uma condição de trabalho, digamos, degradante, tá? Uma situação de trabalho em que ela recebe pouco, trabalha demais, essa pessoa ela é livre ou não? Depende, né? Se a gente se junta aqui em todas as pessoas de um país que é dono de todas as terras e fala, você vai trabalhar por aqui de graça ou ganhando muito pouco, essa pessoa não tem liberdade. Agora, se as pessoas num determinado país ou região recebem pouco pelo trabalho porque aquela região é pobre, os fatores são outros. Então essa pessoa é sim livre, só que aqueles empresários daqueles locais não conseguem pagar mais salário. Justamente porque talvez não consigam vender mais e não consigam render mais. Quando você está num país de pleno emprego, naturalmente os salários sobem porque a demanda pelo trabalho é muito mais alta, né? Então as pessoas se tornam, têm emprego, as pessoas passam a ter opções de trabalho. Então, o que eu quero dizer é que quando você tem 10 aí, digamos, se você junta um monte de empresário como um todo e faz essa junção, esse cartel, digamos assim, você pode tirar a liberdade das pessoas, se eles forem dono de tudo. Mas, convenhamos, não é isso que a gente vive, né? Não dá para você juntar 3, 4, 10 milhões, sei lá quantos milhões de empreendedores, empresários tem no Brasil, você junta e fala, temos um cartel de 10 milhões de empresários, que tem mais. Mas é óbvio que isso não é uma realidade, né? Então, por que esses empresários não pagam mais salário, não aumentam o salário desses trabalhadores? Muitas vezes é porque não dá. Se você paga mais do que isso, se você paga mais do que você ganha na outra ponta, as empresas quebram. Se as empresas quebram, as pessoas passam a ficar mais sem trabalho ainda, porque não é um empresário contra o trabalhador. Isso aí é uma falácia que foi inventada lá atrás. É uma junção de todo mundo que, se muitas vezes pensa num dono de uma padaria, se ele aumenta o salário de todo mundo, ele simplesmente fecha, porque a margem dele já está espremida por conta de tudo. Então, essa é a primeira falácia, tá? Então, não tem coalizão de todos os empresários para favorecer uma minoria. Isso simplesmente é inviável, né? A gente tem o governo fazendo isso. O governo, sim, naturalmente, ele tem um poder sobre tudo de criar burocracia, criar regras que podem parecer que ajudam as pessoas no início, mas são elas que criam obstáculos, naturalmente acabam subindo preços por conta dessas burocracias impostas ao longo da cadeia produtiva e também no trabalho. Então, é mais provável, e na minha opinião é óbvio, que esses empresários não conseguem melhorar as condições de pagamentos por conta dos impostos absurdos, que é feito sempre pelo Estado, né? Que a gente prega que imposto é roubo institucionalizado, e também por burocracias governamentais que encarecem todo o processo produtivo de uma mercadoria e faz com que ela chegue mais cara lá na frente, lá no produto, lá no comprador final. Além de uma legislação trabalhista extremamente arcaica que o Brasil tem. É claro que eu não estou falando que a gente não existe oligopólios. A gente viu nas últimas 2 décadas quantos oligopólios de construtora, de empresa de proteína animal, que a gente viu no Brasil e funciona assim já há mais de séculos aqui no Brasil, né? E em outros países também. Então, eu não estou negando a existência desses oligopólios, mas no geral, esses oligopólios, eles são criados por uma autoridade política com o Estado por trás. Pense um pouquinho, lembra, puxa na memória, estudemos sobre esse tema. Sempre você tem num oligopólio um governo centralizado no meio ditando essas regras, tá? Eles nos impõem essas regras e essas obrigações. Mas se essas mesmas obrigações viessem de um ente privado, a gente não aceitaria. Então por que a gente legitima essas obrigações que vulneram a nossa liberdade vinda de um governo central? Porque a gente não foi ensinado a questionar nada que vem do Estado, e é isso que eu me proponho aqui para melhorar a economia, que é o que eu foco em falar. Então,
Claro que essas concentrações de poder elas são ruins e claro que existem essas privadas, mas sempre legitimadas pelo Estado. Pensa, por exemplo, o dono da Zara, Amancio Ortega. Se ele batesse de porta em porta nas nossas casas e falasse: você está obrigado a comprar uma camisa, o que aconteceria? A população provavelmente meteria fogo nas fábricas dele. Falaria: aqui você não manda em mim. Agora, por que é que quando o Estado centralizado, sem a nossa vontade, aumenta os impostos para dar subsídio a um setor X ou para dar para a empresa Y, nós não nos rebelamos? Por que a gente simplesmente aceita e acha legítimo que essa mesma obrigação vinda de um ente centralizado nos tire a liberdade, mas a gente não aceitaria se um ente privado fizesse? O que eu estou falando não é que a gente tem que aceitar desse ente privado, a gente não tem que aceitar essa imposição, essa coação vindo de um governo central que tem como base nos coagir. Então, reflitamos sobre isso. Outro fator que a gente cai no erro dessa narrativa, que nos foi ensinado historicamente, é que para o capitalismo é necessário a gente estimular o consumo, tá? Para que o capitalismo funcione. Não é assim. O capitalismo funciona quando a gente tem poupança. A poupança vem quando a gente restringe o nosso consumo, porque só assim a gente consegue poupar mais dinheiro. Se a gente olhar as sociedades mais ultraconsumistas, a gente vai chegar provavelmente em algumas tribos indígenas africanas que são tribos de subsistência, porque eles não têm o que poupar. O que eles pegam, eles consomem. É natural. Claro, Estados Unidos é uma sociedade de consumo, sim, mas é uma sociedade que tem poupança. Eles pouparam ao longo da história. Eles continuam com nível de poupança alto. Então, você consegue que com poupança tem investimento, com investimento a sociedade se desenvolva e o capitalismo se desenvolva. Quem prega um capitalismo baseado no consumo é uma economia keynesiana, que Keynes desenvolveu essa teoria falando que o Estado tem que gerar todas as obrigações e os investimentos para assim desenvolver e gerar renda numa sociedade. O que nós pregamos é totalmente liberdade de capitalismo, coisa que a gente não sabe o que é. Então a gente critica, ou quem critica um capitalismo que não é o que nós pregamos, porque a gente não sabe o que é um capitalismo livre, porque a gente sempre tem um ente centralizado nos coagindo e nos obrigando a atuar e dizer como a gente faz e colocando benefícios em detrimento de um setor em detrimento de outro, de uma pessoa em detrimento de outra. E não deixa ter a verdadeira livre concorrência, que é isso que melhora a vida das pessoas, principalmente a das classes mais baixas. Então, a pergunta que eu deixo é: por que essa falta de autoridade política? Porque aceitamos essa autoridade política vindo de um ente centralizado. Se a gente não aceitaria do ente privado, por que a gente aceita ser coagido na outra ponta? Ou seja, nós damos carta branca para o governo tirar as nossas liberdades. Por que é que a gente aceita passivamente isso? Porque nos foi ensinado e a gente simplesmente não questiona. Questionemos, isso é importante. Tá? Então, o que é que nós, que apoiamos o libertarianismo ou a Escola Austríaca de Economia, o que a gente apoia? A verdade. A gente apoia a liberdade e ela vem através da verdade. O livre mercado real, ele beneficia os mais pobres. Por quê? Porque o capitalismo, historicamente, foi quem tirou mais pessoas da pobreza na história da humanidade. Pense o seguinte: quantos da lista que compõe hoje a lista Forbes, que começou em 1987, dos maiores bilionários do mundo, quem desses estavam na lista 30, 40 anos atrás? Puxa essa lista que começou em 1987 hoje. São poucos. Por que é que mais de 50% dos que compunham a lista em 87, quando ela foi criada, perderam mais de 50% da sua riqueza? Quase todos perderam mais de 50% da sua riqueza. Por quê? Porque essas pessoas não se adequaram ao longo do tempo. E o mercado, quando ele é livre, ele privilegia aquelas pessoas que oferecem soluções e produtos que a sociedade demanda. E isso agrega valor a todas as pessoas da sociedade. Será que o Bill Gates teria desenvolvido a Microsoft? Será que o Steve Jobs teria desenvolvido um iPhone se ele fosse um funcionário público legislado e governado por um ente centralizador e um burocrata falando o que ele tem que fazer, colocando burocracias, colocando obstáculos, falando aqui você não desenvolve isso, aqui você não mexe naquilo? Provavelmente não. Por quê? Porque ele estava sozinho com a sua livre iniciativa empresarial e sua criatividade empresarial para desenvolver um produto que hoje é o que nos permite que a gente está falando aqui.
A quem não foi beneficiado? A todos. Carro caiu de preço ao longo do tempo, roupa caiu de preço ao longo dos últimos anos, em termos de hora trabalhada, tecnologia caiu, telecomunicações caiu. Por quê? Porque foi desenvolvido por livre iniciativa e criatividade empresarial das pessoas de uma maneira livre. A partir do desenvolvimento dela que foram criadas as barreiras, e o governo central sempre entra para botar as barreiras que encarecem esses produtos. Se eles não atendem às necessidades das pessoas ao longo do tempo da sociedade, eles simplesmente somem, a empresa simplesmente some. Veja a Kodak, que era uma gigante, e sumiu. Isso é justo. Ela deixou de oferecer soluções que agregavam a sociedade e as pessoas. Ela simplesmente desaparece, o que é nada mais justo e meritocrático. Portanto, hoje a gente vive uma época em que o acesso à riqueza é muito mais rápido e é uma riqueza de verdade, não é uma riqueza especulativa que a gente poderia criticar. Então, os benefícios estão aí para todos eles. Há 50 anos atrás, pessoas mais pobres não poderiam ter carro. Hoje você vê pessoas da classe mais baixa tendo esse acesso. Por quê? Porque foi desenvolvido baseado nesses preceitos que eu te falei, até que veio alguém e começa a centralizar. Tá? Então, o livre comércio aberto, de verdade aberto, radicalmente aberto, sem impostos, ele beneficia os capitalistas locais ou beneficiaria os mais pobres? Pense o seguinte, se você tira simplesmente os impostos que protegem um determinado setor e faz com que você possa importar produtos de todo e qualquer país sem ter impostos, você está privilegiando o capitalista local ou você está privilegiando o mais pobre que vai ter acesso a um produto mais barato? É claro que o mais pobre, é claro que o capitalista local que pertence a essa casta aí não vai querer que isso aconteça. Mas o que a gente prega de verdade é o livre capitalismo aberto radicalmente, sem restrições e sem imposições governamentais. E isso faz com que os mais pobres e todos se beneficiem de melhores produtos com mais qualidade. Não importa se é rico, pobre, alto, baixo, negro ou branco, ele é beneficiado com mais produtos de mais qualidade e de menor preço. Se for verdadeiramente livre, sem subsídios, sem ajudas governamentais, sem ajudar uma parte daqui, outra parte, um setor em detrimento de outro. Tá? Então, só existe liberdade de verdade se não existe coação institucional que sempre é feita através do Estado ou chancelada através do Estado. Mesmo os oligopólios privados, quando existem, se a gente vai entrando nos meandros, a gente vai chegar sempre em algum ente centralizador governamental no meio para institucionalizar isso. Tá? Então, o que a gente defende são pessoas livres, liberdades individuais. O individual leva para o bem coletivo e não o contrário. A liberdade individual do Steve Jobs e do Bill Gates ao desenvolver isso, ou lá atrás quando foi desenvolvido o carro, fez com que toda a sociedade hoje seja beneficiada. Portanto, sim, o individualismo ele é o respeito às liberdades individuais de cada um, não importa etnia, cor, raça ou nacionalidade, não importa. E ele beneficia a toda a sociedade. Portanto, capitalismo é o que mais tirou gente da pobreza, historicamente, segue tirando e, se ele for verdadeiramente livre, ele entrega melhores soluções. Quebremos os paradigmas que nos foram ensinados e questionemos todas essas mentiras que nos foram ensinadas. Estado não serve para absolutamente nada a não ser impor obstáculos ao longo do tempo para a gente e passar de bonzinho. Tem uma frase que eu gosto muito para finalizar, que é: eu prefiro uma quadrilha de ladrões do que o Estado. Porque a quadrilha de ladrões você sabe que vai te roubar e você se protege dela. O Estado se passa de bonzinho e te rouba numa magnitude muito maior durante a vida toda. Muito obrigado. Dúvidas, por favor, à disposição. Se gostou da reflexão, por favor, compartilhe esse conteúdo, que quanto mais pessoas refletirem sobre isso, eu acho que a gente cria um debate na sociedade que ele nada mais é do que rico e engrandecedor para todos.